Educadores, universidades e startups. O futuro da educação está aqui. No RIEFA 2024, você terá a chance de se conectar com líderes da inovação e explorar as tendências que estão moldando o aprendizado de amanhã. Não perca a oportunidade de estar na linha de frente das transformações educacionais. Com workshops práticos, palestras inspiradoras, demonstração de inovações, networking e debates dinâmicos, você poderá se aprofundar sobre o futuro da tecnologia na educação. Inscreva-se agora pelo site riefa.com.br e faça parte desse movimento revolucionário. Bom, então os processos cognitivos envolvidos neste caso são sensoriais, emocionais, culturais e cognitivos. Fatores influenciadores e que nós devemos levar em consideração são as experiências passadas, emoções e memórias, conhecimentos culturais e o contexto da observação. Porque aí a gente consegue entender a partir daquilo que o aluno já conhece e já percebe, para uma outra área, uma outra identificação mais profunda sobre o porquê daqueles processos dentro daquele contexto. Bom, então é a construção mental subjetiva, a paisagem é moldada tanto por fatores internos quanto por estímulos externos, resultando de uma rica variedade de significados e interpretações. Me ocorreu agora de lembrar de um texto do professor Paul Jung, que ele diz o seguinte, em um dos seus textos, se eu não me engano, um texto de 2017, que ele diz assim, é bem interessante porque ele fala de geografia. Um professor de geografia não pode sair com os alunos, e ele é de Londres, e aí ele diz o seguinte, não pode sair com os alunos a fazer um passeio, num parque, um trabalho de campo, e só ficar perguntando o que eles sentem da cidade de Londres, qual estação que eles estão, qual é a temperatura, se eles se sentem bem ou não. Isso é bem interessante porque são sujeitos que vivem naquela cidade. Mas que o importante é ultrapassar isso e entender, na realidade, por que Londres, por exemplo, é uma cidade global, porque ali recebe uma quantidade muito grande de turistas, ou até mesmo porque em Londres temos uma série de dinâmicas diferentes de outras cidades próximas, né? Bom, o slide sumiu, eu não sei aonde foi, vamos ver, já está voltando aqui. E aí a gente vai entrar agora nas perguntas da própria geografia para as imagens, porque isso vem acontecendo cada vez mais. E tem um trabalho, um artigo do professor Paulo César da Costa Gomes, de 2017, também muito interessante. Ele escreve junto com o professor Vicente Berdolai, e depois no seu livro Quadros Geográficos ele traz isso também, que é um livro que fala muito sobre as imagens e a importância das imagens na geografia. Então os professores dizem o seguinte, que ultimamente nós estamos questionando bastante sobre a questão das imagens, e que talvez um dos problemas é porque as imagens elas estão sempre, para a geografia, historicamente dizendo, elas estão sempre muito... sempre nós temos um pé atrás com as imagens, vamos dizer assim, porque elas podem nos dizer aquilo que não é a verdade dos fatos, né? Mas, de qualquer forma, o que eles querem nos dizer é que quando, e aqui vem justamente essa frase, quando examinamos a história do pensamento geográfico, percebemos que, embora não sendo dominante essa forma de compreender pelas imagens, ela não é dominante, mas é a partir delas que se encontra muito bem assentada algumas das orientações de grandes mestres, como o caso de Humboldt, com seus quadros geográficos, e também como Vidal de la Blache, para a gente citar dois grandes da geografia, que utilizaram muito das imagens. E aí vem uma questão interessante, como a geografia utiliza dessas imagens, né? É um recurso necessário, está ligado diretamente à questão da imaginação, né? Bom, então,
na ideia dos professores, há um empenho que se faz cada vez mais presente em conhecer o estatuto epistemológico das imagens nos processos específicos do desenvolvimento do raciocínio geográfico. E aí tem uma ligação direta com aquilo que eu chamei a atenção de vocês sobre a questão da imagem e do imaginar como processo cognitivo. Então, é uma coisa a se pensar. Então, a busca por conhecer o potencial pedagógico e comunicacional para a geografia contido em meios gráficos. E aí ficam algumas perguntas que tem justamente nesse artigo 2017, que eu achei muito interessante, fazendo uma conexão com isso, que é de que modo as imagens participam no processo de construção do pensamento geográfico. Há possibilidades de encontrar nas imagens um conteúdo geográfico, de fato, e que aí a gente possa ultrapassar a questão simples da identificação dos elementos na paisagem? Bom, e aí, já finalizando, eu trago aqui para vocês algumas ideias. Eu não poderia deixar de não citar o professor Milton Santos, quando ele traz para a gente que, apesar da imagem em si ser algo estável, aparentemente estável, sua estabilidade ela é relativa, uma vez que é suscetível às mudanças irregulares ao longo do tempo. E isso é muito importante de percebermos como que essas mudanças vão acontecendo, quais são as ações, quais são os processos que estão por trás disso, se configurando como um conjunto de formas e objetos heterogêneos, de idades diferentes, que representam as diversas maneiras de produção e construção do espaço, pois ela é testemunha da sucessão de meios de trabalho. Então, de fato, como Farinelli dizia, é muito complexo e ela se torna, naquela frasezinha ali, a coisa e a própria coisa. Assim sendo, para além do aspecto da paisagem, é possível perceber a dinâmica das questões estruturais e funcionais contidas nas paisagens. Então, são realmente muito importante a gente se ater a todo esse conteúdo que a paisagem pode nos trazer e entender quais são os processos cognitivos que a gente pode estabelecer ou conhecer melhor para que a gente possa fazer uma educação pela paisagem mais significativa, ativa e problematizante. Bom, ao afirmar que é o funcionamento da paisagem, o autor assevera que o conhecimento da paisagem supõe a inclusão do seu funcionamento num funcionamento global da sociedade. Então, por exemplo, se pensarmos nos processos urbanos, os processos da urbanização atualmente, a gente começa a perceber que parece que a paisagem fica um pouco banal. O que a gente encontra aqui em São Paulo, a gente encontra às vezes em qualquer outro tipo de cidade dentro do Brasil ou até fora do Brasil. Talvez as mesmas redes de fast food, os mesmos conjuntos de centros comerciais, as mesmas coisas. Então, há um processo por trás disso, como, por exemplo, o processo de globalização e dentre outros, como o processo de metropolização, que é esse processo relacionado a essa banalidade da paisagem. Bem, já finalizando, eu trago para vocês uma coisa interessante sobre a leitura e interpretação da paisagem. E aí, pensando em todos esses aspectos da própria paisagem, por que as paisagens na geografia são importantes e do conteúdo que a paisagem pode nos trazer, eu trago aqui para vocês de Paulo Freire e Macedo, de 87, no que ele diz assim: a leitura inclui sempre a percepção crítica, a interpretação e a reescrita do que foi lido. Então, ele está dizendo justamente, se a gente fizer uma relação com a paisagem, e o que diz a CEP, talvez é o seguinte: nessa leitura, que entender o que é essa paisagem, há uma percepção, ela deve ser, além da emocional, ela deve se tornar crítica. E vai haver uma interpretação e, posteriormente, uma reescrita daquilo. E essa reescrita são as ações e as atitudes.